Olá, eu sou o aluno Nathan Varela Silva, da turma de Física 3 do professor Lúcio, e nesse vídeo eu vou estar abordando o assunto de circuitos de corrente contínua. Bom, antes de nós tratarmos do assunto de circuito de corrente contínua, nós precisamos compreender alguns conceitos que vão ser úteis mais na frente na disciplina. E o primeiro conceito que eu apresento é o de corrente elétrica. A corrente elétrica ela é o fenômeno da passagem de elétrons de forma ordenada pelo interior de um material qualquer em função de uma diferença de potencial elétrico. Então, se nós imaginarmos aqui esse condutor cheio de cargas desordenadas, nem todas essas cargas que passam pelo meu condutor vão influenciar na minha corrente elétrica. Para me ter corrente elétrica, eu preciso de um fluxo líquido de cargas. Essas cargas têm sinais positivos e negativos. E nós não podemos ter uma quantidade igual dessas cargas dentro do meu condutor. Vamos a partir agora para a análise nesse condutor. Veja bem, nós temos aqui um condutor, essa seção divide o meu condutor nesse ponto e essa outra seção divide o meu condutor nesse outro ponto. Como estamos interessados em analisar corrente contínua, para isso é válido que a mesma quantidade de corrente que atravessa essa minha seção é exatamente igual à mesma quantidade de corrente que atravessa essa outra seção, pois em corrente contínua o movimento é constante, o sentido é constante. Sendo assim, já podemos definir corrente como sendo a quantidade de carga dQ que passa na seção de um fio condutor em um certo intervalo de tempo dt. Se nós integrarmos essa expressão para uma quantidade de carga qualquer, dQ, de 0 a t, nós vamos ter a corrente total que passa por um fio condutor. Dessa razão, nós temos que carga é definida em coulomb, tempo em segundo, essa relação é definida como ampere. Um outro ponto que nós devemos tratar é do sentido da corrente. Convencionou-se que a corrente ela se desloca no sentido das cargas positivas, ou seja, vai do polo positivo ao polo negativo. Agora, se nós quisermos fazer uma análise de uma seção específica do meu condutor, de um ponto específico, para saber quanto de corrente eu tenho passando ali, num dado intervalo de tempo, nós tratamos agora de conhecer a densidade de corrente, que é definida pela expressão, é definida pela letra J, é uma grandeza vetorial, e a partir dessa expressão de integração, nós definimos a densidade de corrente. Essa densidade de corrente ela é dada por ampere por metro quadrado. Por convenção também, a densidade de corrente ela vai ter o mesmo sentido que a corrente se desloca no meu condutor. Dando continuidade no nosso conteúdo, vamos falar agora sobre resistência. Se aplicarmos uma diferença de potencial, representado aqui pela letra V, em dois condutores de materiais diferentes
e observarmos a corrente que atravessa esses dois condutores, nós iremos obter valores diferentes para esses dois materiais. Isso porque dizemos que a resistência desses materiais são diferentes. Então aqui nós já podemos definir resistência como sendo a razão entre a diferença de potencial pela corrente. A unidade de resistência no SI vai ser volt por ampere, também definido como sendo o ohm vezes metro. Um ohm equivale a 1 volt por ampere. Nós vamos nos deparar com a resistência lá no circuito, geralmente, sempre representado por esse símbolo. Então, lá no nosso circuito, nós iremos ter algo semelhante. Isso aqui é a resistência. Essa resistência ela é medida a partir de um resistor. Então, lembrando que esse elemento introduzido no nosso circuito, ele tem a função de introduzir uma resistência. Agora vamos falar da resistividade. Assim como nós enfatizamos uma seção para fazer uma análise lá atrás com a corrente, aqui vamos fazer uma análise em uma seção específica do meu condutor para analisar a resistividade. Aqui vamos tratar de um campo elétrico, numa dada seção específica, e ao invés de falar da passagem da corrente, vamos falar da densidade de corrente que atravessa esta seção. Então, podemos definir resistividade como sendo a razão entre campo elétrico, densidade de corrente, definido aqui pela unidade, o ohm vezes metro, ou ohm-metro. Vale lembrar aqui que a resistividade, assim como outras propriedades físicas que variam com a temperatura, ela também varia com a temperatura, a partir da relação entre temperatura, coeficiente de resistividade e uma dada resistividade padrão. Para esses valores de temperatura padrão e resistividade padrão aqui, adotamos 293 Kelvin como sendo a temperatura ambiente e ao valor de resistividade padrão 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. Esse aqui, como falamos, é o coeficiente de temperatura da resistividade. Vale salientar ainda que a resistência ela é uma propriedade do meu dispositivo. Já a resistividade ela é uma propriedade do meu material.